Salve aos irmãos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que veio aqui nesta noite e também você que nos assiste pelo vídeo. Que Deus esteja te abençoando aí aonde você está. A partir deste momento nós vamos meditar na palavra de Deus e o título da mensagem desta noite é: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu peço a cada um que pegue as suas Bíblias e a partir de agora vamos meditá-la, vamos examiná-la. Você que nos assiste também, pegue a sua Bíblia lá em cima da estante ou da prateleira e vamos estudar conosco. Abrimos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Então nós estamos aqui com a palavra aberta em Gênesis capítulo 12, os versos 1 e 2, e lá diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2 diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Então este foi o chamado de Deus para Abraão. Deus fez um chamado a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão e disse: sai, Abraão, da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Sai daí e vai em busca desta terra. Mas será se Abraão recusou, irmãos? Será se ele recusou o chamado de Deus? Será se ele recusou esta promessa de Deus para ele? Ele estava ali no aconchego da sua família, ele estava perto do seu pai, dos seus pais, ele estava pertíssimo ali de toda a sua família, parentes, irmãos, enfim. Mas aí a ordem de Deus foi essa: sai daí, sai daí. Isso significa que alguma coisa não estava bem ali para Abraão. Ele tinha que ir em busca desta terra. Mas foi fácil Abraão deslocar perto da sua família e em direção a esta terra? Não foi fácil para Abraão. Não foi fácil. A Bíblia diz que Abraão passou por tantas lutas, dificuldades nesta longa caminhada em busca desta terra que Deus havia prometido. Abraão andou por deserto frio e também calor, sofreu bastante, mas ele tinha em mente uma coisa: a ordem que Deus deu
essa era válida na sua vida. Deus disse assim, eu tenho que fazer assim. E ele continuou. Uma das coisas que Abraão sofreu, além de outras foi aí no capítulo 22. No capítulo 22, ali tem uma prova para Abraão. Deus prova Abraão. E aí no versículo 1, depois o versículo 2. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele diz: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereçam ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esta foi uma das provas que Deus apresentou para Abraão ao sair ali da casa da tua parentela, ao sair ali perto do aconchego dos seus pais, em busca de uma terra que Deus haveria de mostrar para Abraão. Então aqui Deus pede o único filho que Abraão teve em sacrifício. Eu creio que esta foi uma das grandes provas na vida de Abraão. Pedir algo além de um filho talvez poderia ser melhor do que esta prova que Abraão passou, que foi Deus pediu o seu filho, que fosse sacrificado, o único filho que Abraão tinha, Isaque. Imagina eu como pai e cada um, que está aqui, que é pai, enfim, tem o seu filho e ama o seu filho, e se Deus pedisse o seu filho para você sacrificar, o que você faria? Eu amo meu filho, eu amo meus filhos, e sacrificá-los para mim não faria bem. E isso aconteceu com Abraão, Abraão, chamado pai da fé. E aí Abraão, ele, além de alguns obstáculos que ele havia passando ao deslocar da parentela perto dos seus pais para encontrar essa terra prometida, a terra que Deus haveria de mostrá-lo. E aí ele passou por isso, mas nem assim Abraão amou mais o filho do que a Deus. Isso acontece, às vezes a gente tem objetos que ama mais do que a Deus. Às vezes a gente ama um filho além dos limites, a ponto de Deus pedir uma coisa e a gente fazer outra por causa do filho. E isso não aconteceu com Abraão. Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele fez exatamente o que Deus pediu. Só que quando Abraão fez todo o procedimento e naquele momento que ia sacrificar o filho, Deus disse a Abraão: basta, vejo que você me obedece. Irmãos, tem determinados momentos da nossa vida que, quando a gente pensa que Deus nos abandonou, quando a gente pensa que Deus esqueceu de nós, e o caminho parece que para a gente está totalmente fechado,
Quando Deus vê que eu não consigo mais fazer nada por mim mesmo, Deus toma agora a frente e Ele agora luta por mim. Naquele momento, Abraão olhou para cima e viu que Deus disse: não faça isso, Abraão. Eu sei que você ama o teu filho. Agora sei que você também me ama. Então, neste momento, Deus viu que Abraão realmente não amava algo mais além do que Deus. E teve mais coisas, né? Teve mais coisas que Abraão, ele sofreu muito. É muito bom quando a gente estuda esse episódio de Abraão, muito bom. E outra coisa, rompendo mais um pouco, no capítulo 26, olha só o que Abraão também, ele obedeceu a Deus. Isso nos traz uma certeza de que realmente nós devemos também fazer assim. Até porque nós sabemos que Jesus fez assim. No capítulo 26, no versículo 5, diz o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, ou os mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão foi aquele também que obedeceu a Deus no que diz respeito aos mandamentos de Deus. Nós não estamos sozinhos nesta busca, nós não estamos sozinhos nessa luta. Aqui vem um fio de ouro desde o princípio de todas as coisas, de que alguém já passou por aqui também e obedeceu a Deus no que diz respeito aos seus mandamentos, e isso continua até o final, isso continuará até o final. Deus tem um povo que obedece a Ele os seus mandamentos. E por outro lado está o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, de acordo com Apocalipse 12, verso 9, que está irado contra a descendência da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas por que ele está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus? Olha só o porquê. Olha só o porquê. Veja o que Jesus disse em João capítulo 12. João capítulo 12. Eis aí o motivo de uma antiga serpente que se chama Diabo e Satanás está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus. João capítulo 12. Eu vou pedir você que compartilha conosco aí, abrindo a sua Bíblia em João capítulo 12. O versículo é 50. Ao encontrar, pode ler conosco. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai tem dito. Exatamente, né? Então, olha só o que foi dito por Jesus, né? Pois sei que o seu mandamento é vida eterna. Vida eterna. Há um motivo do dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, está irado contra um povo que guarda os seus mandamentos. Ele não quer, ele sabe que ele já é um derrotado, mas existe um povo que obedece a Deus e guarda os seus mandamentos em busca de quê? De vida eterna. Isso foi dito por Jesus. Olha só mais em João, já que nós estamos aí em João, olha só o que diz aí no capítulo 15, dito por Jesus.
compreendemos o porquê que Satanás não gosta daqueles que guardam os mandamentos de Deus. E ele faz de tudo, usa igrejas para pregar contra, para que aquele povo não conheçam a verdade. Veja só o que Jesus disse em João 15, verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém, né? Então aqui Jesus está dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que mandamento do seu Pai é esse? É aquele escrito com o próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, versículo 18. Aquele que está lá em Êxodo, capítulo 20, os versos de 3 a 17. A descrição ali dos 10 mandamentos. E para complementar a isto aqui, Salmo 119. Veja bem, Salmo 119, olha o que diz aí. Versículo 151. Salmo 119. Mas é gratificante quando a gente ouve, né, o som das Bíblias, abrindo, folheando, em busca da verdade, né? Olha só o que é que diz aí no Salmo 119, no versículo 151. O que é que diz aí? Tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Oh glória, oh glória. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos os seus mandamentos são verdade. Ao contrário da verdade é o quê? A mentira. E quem é o pai da mentira? De acordo com João 8, verso 44. Isso, né? Já antecipou aqui o diabo, a antiga serpente que se chama de diabo e Satanás. Mas quem querer conferir, você que nos assiste aí, pega a sua Bíblia e abra lá em João 8, versículo 44, lá diz que o pai da mentira é o diabo. Aqui nós já vimos que todos os mandamentos de Deus é verdade. E ao contrário da verdade, a mentira. E o que o diabo mais quer é que os mandamentos de Deus não sejam verdade. Isto é o que ele mais quer, para que as pessoas não sejam salvas. Não sejam salvas. Só que Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso. Deus está mostrando. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos, como eu falei antes, Ele está usando pessoas, Ele está usando igrejas para pregar ao contrário do que Deus ensina. Deus diz no primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Mas a gente sabe que existem igrejas que está sendo manuseada pelo próprio diabo, pregando que existe uma trindade. Que existe uma trindade. A gente sabe que a igreja católica, apostólica, romana, ela ensina que há uma trindade e que a doutrina fortíssima que ela tem é a Santíssima Trindade. A Bíblia não traz imagem para isso. Paulo diz que, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Não existe 2, 3, 4 deuses, só existe um. E ela prega que existe uma trindade, ao contrário do que Deus ensinou. A Bíblia diz que
não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Esta igreja, ela ensina e mostra visivelmente as imagens nas suas igrejas. A Bíblia também diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalha e faz toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Essa igreja ensina que o dia de guarda é o domingo. Inclusive está lá no catecismo: guardai os domingos de festas e dias santos. Ou seja, tudo ao contrário do que Deus ensinou. Quem está por trás disso? Se Deus escreveu os 10 mandamentos com seu dedo e vem alguém ensinando ao contrário, esse alguém nós sabemos quem é. É o pai da mentira. Veja só, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Diz lá em Romanos capítulo 6, o versículo 23. O salário do pecado é a morte. E 1 João 3, o verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu transgrido os mandamentos de Deus, eu estou pecando. Por isso Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Tem que morrer. Morte eterna. O objetivo do enganador é isso: é que você não conheça a verdade, é que você não obedeça a Deus e os seus mandamentos. Por isso que existe muitos mensageiros do inimigo de Deus pregando que os mandamentos foi abolido. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina assim. Nós estamos concluindo em Mateus capítulo 5. Peço você que abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Veja só o que Jesus disse. Mateus capítulo 5. Aquele que encontrar aí, compartilha conosco. Mateus capítulo 5. Você também que nos assiste, pegue a sua Bíblia e vai lá em Mateus capítulo 5. O versículo é o 18. O versículo 18 e 19. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Exato, isso, muito obrigado. Então, aí Jesus diz: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, antes que tudo se cumpra. No versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Isso foi dito por Jesus, né? Aquele que violar um desses mandamentos, posto que do menor que sejam, e ensinar, será considerado mínimo no reino dos céus de Deus. Ou seja, não tem parte com Deus. Aquele que violar, aquele que ensinar erradamente, dizendo que foi abolido e que não é válido, esse será considerado mínimo no reino dos céus. Apocalipse capítulo 22. Mais um verso aqui, aí nós vamos
fechar aqui, concluindo aqui. Capítulo 22. Capítulo 22, o versículo é o 19. Diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, não podemos tirar. Se foi posto assim, tem que ser assim. Deus colocou assim, é assim. Deus escreveu seus mandamentos com seu próprio dedo e pronunciou com seu próprio os lábios em Salmo 89. Então tem que ser assim. A palavra de Deus não pode ser mudada. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio abolir a lei. Jesus não veio abolir, ele não veio trocar, não. Jesus veio cumprir. Por isso, meu amado, meu amigo que me assiste pelo vídeo, Deus não quer que você se perca, mas que você chegue a um pleno conhecimento da verdade para seres salvos. Deus está do seu lado, Ele está mostrando essas verdades porque Ele te ama. Ele te ama. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pede a direção a Ele. Faça-se a vontade dEle. E aí, só bênção na sua casa. Abre o coração para Jesus Cristo, você e tua família. Você que está me assistindo aí, faça isso. Tudo isso aqui está escrito. Mas há pessoas por aí que pregam aquilo que não está escrito, ao contrário do que está escrito. Isso é pessoas movidas pelo espírito do engano, para que aquela pessoa não crê e não seja salvos. Vimos aqui que Jesus disse em João capítulo 12, versículo 50, que os mandamentos é vida eterna. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.